Fala rapaziada, bom dia, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, eu sou o Jonas Stelman, tô chegando nessa manhã com um mundo de informações para deixar você extremamente bem informado, mas antes de qualquer coisa, né, quero pedir para você para deixar o seu para deixar o seu like, inscrever-se aqui no nosso canal, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Não pule esse vídeo não, porque hoje eu não vou trazer informação, né, eu vou deixar informação pro vídeo das 1h30. Hoje eu vou trazer um vídeo de satisfação, um vídeo de felicidade. Um vídeo que eu posso considerar para vocês também que é uma vitória nossa, aqui do canal da Gol TV. Por quê? Depois de mais de 34 anos, um jogador do Bahia foi convocado para a seleção brasileira. E a gente pensa que isso é um feito minúsculo, isso é um feito pequeno, mas antes de qualquer coisa, eu quero ler um texto que eu elaborei hoje cedo e postei nas minhas redes sociais, seja no X ou também lá no Instagram, que diz o seguinte: a convocação do Jean Lucas não é apenas um ato burocrático, nem tampouco um simples chamado. Ele carrega consigo o peso da história e o sopro de uma transformação. Por trás dessa notícia, meus amigos, existe um marco, o rompimento de uma barreira que por anos manteve esquecida uma região rica em talento, cultura e paixão pelo futebol. O Nordeste sempre esteve presente na alma do torcedor, mas muitas vezes ausente no olhar daqueles que decidem. Quantos atletas nordestinos ajudaram a escrever as páginas douradas das Copas do Mundo? Quantos precisaram deixar sua terra para que enfim fossem notados? Essa realidade injusta e silenciosa hoje encontra uma rachadura. A convocação do Jean Lucas é mais do que uma representatividade. É resistência. É a prova de que o talento não reconhece fronteiras, nem precisa atravessar estados para ser validado. É o prenúncio de uma nova história, onde o preconceito começa a perder espaço e a meritocracia do campo passa a falar mais alto. É um chamado para todos que sonham, um lembrete de que, às vezes, um simples gesto pode se tornar um símbolo eterno. É um texto que eu escrevi com o coração, porque por mais que eu seja muito criticado por ser carioca e falar do futebol do Nordeste, eu vivi no Nordeste, eu vivi a realidade do futebol do Nordeste, e eu sei bem as dificuldades que passam, eu sei bem a falta de estrutura, a falta de apoio, a falta de visibilidade, que muitas das vezes a visibilidade faz com que efetivamente você não tenha apoio, né? Porque se você tem visibilidade, as empresas vão procurar, né? Se você tem visibilidade, os patrocínios serão, né, melhores, enfim, dentre outras coisas, né? Quando você não tem a visibilidade, as empresas não investem, enfim, fica à margem, né? O esporte, o futebol, ele fica à margem das outras regiões. E sim, existia, né? Porque isso acabou hoje na seleção brasileira, essa questão de convocação. E não sou eu que estou falando. O Bebeto deu uma entrevista falando que o Zagallo disse para ele: cara, para eu te convocar, tu tem que sair daí. Na época ele jogava no Vitória, ele tinha que sair de lá para vir para um clube do eixo Rio-São Paulo. Só quem acha que não existe é quem não viveu o futebol do Nordeste. Só quem acha que não existe é quem vive e só conhece futebol sul-americano. E eu tava vendo aqui nessa postagem minha aqui no Twitter, né, alguns comentários que vale a pena até eu repercutir aqui para vocês, de torcedores do eixo Rio-São Paulo. Chamando isso de lacração, falando que o Jean Lucas ele é um cria do Flamengo, que o Jean Lucas ele é carioca, ele não é nordestino, enfim. Quem realmente botou isso aí não entendeu nada. Não entendeu nada. A convocação do Jean Lucas não é porque ele é carioca, ou nordestino, ou paulista, ou sul-mato-grossense, não. É porque no futebol do Nordeste, no futebol brasileiro, melhor dizendo, você jogar no Bahia, você jogar no Fortaleza, você jogar em outras equipes, era sinônimo, um tempo atrás, de dar um passo atrás na carreira. A CBF não olhava para os times lá nordestino. E para você que botou esse comentário aí no Twitter, eu te pergunto, me fala aí qual foi a última vez que você viu um jogador do Bahia, do Fortaleza, do Vitória, do Sport, de outra equipe que não seja de Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul ser convocado para a seleção brasileira? Qual foi a última vez que você lembra disso? É raro. É raro dentro de um país totalmente miscigenado, é raro dentro de um país onde se respira futebol. E eu posso falar para vocês com toda veemência. O futebol no Nordeste é apaixonante. Basta você ver o que está fazendo aí o Bahia na Arena Fonte Nova.
colocando mais público que Botafogo, que Vasco da Gama, que o próprio Palmeiras, que o próprio Santos. Olha na Série D o que tá fazendo a torcida do Santa Cruz. A torcida do Santa Cruz já esgotou os ingressos para um jogo decisivo de Série D e desde a primeira fase tem lotado a Arena Pernambuco simplesmente porque o Arruda tá limitado e a torcida tá querendo lotar e tá querendo carregar a equipe. Isso não é porque tem craques igual o Flamengo, isso não é porque tem grandes contratações igual o Palmeiras, isso não é porque eles amam o Gabigol, ou eles amam o Andrés Pereira, ou eles amam o Vitor Roque, é porque eles amam o clube. O torcedor nordestino, ele ama o seu clube. E a convocação do Jean Lucas é uma mostra de que precisou vir um treinador estrangeiro para colocar a meritocracia na frente dos empresários, a meritocracia na frente da televisão, a meritocracia na frente da opinião pública. Porque muitas das vezes o jogador foi convocado por conta de opinião pública. E o Jean Lucas, na minha concepção, ele não está nem no melhor momento dele no ano. Mas ele é um jogador diferente. Assim como vão ter que se preparar, porque já veremos Luciano Juba, já veremos Eric Pulga, e vai ser cada vez mais normal, e deveria ser ao longo dos anos, né? Você vê times nordestinos sendo visualizados, sendo vistos, simplesmente por um treinador como o Ancelotti. Por que o Dorival Júnior, que conhece muito bem, que treinou o Ceará, não teve essa competência de ver o que tem de bom no futebol do Nordeste? Por que o Fernando Diniz não viu? Precisou vir o Ancelotti. Por que o Ancelotti? Porque o Ancelotti ele é maior do que qualquer jogador. Porque o Ancelotti ele é maior do que qualquer opinião pública. Porque o Ancelotti provavelmente não vai sucumbir às mazelas e ordens da CBF, porque ele é muito maior. O Ancelotti ele só não é maior do que a própria seleção brasileira, mas ele é maior do que o presidente da CBF, ele é maior do que qualquer jogador hoje que representa a seleção brasileira no mundo do futebol. Então ele vai convocar quem ele quer, independente de onde seja. Seja da Bahia, seja de São Paulo, ele vai convocar simplesmente pela meritocracia. Então, meus amigos, fiquei muito feliz. Realmente fiquei com o coração repleto de felicidade depois dessa convocação. Admito para vocês que eu esperava a convocação do Luciano Juba primeiro do que a do Jean Lucas. Eu tenho certeza que mais para frente, e continuando jogando da forma que tá jogando, a gente vai ver também o Eric Pulga, né? E para você que fala que não, isso não tem nada, isso não existe, né? Sempre existiu a meritocracia, você está completamente enganado. Qual foi o momento que o Rivaldo foi convocado enquanto jogava no Nordeste? Por que o Bebeto teve que sair do Nordeste para ser convocado para a seleção brasileira? E eu vou te dizer mais. No próprio time do Bahia tem jogadores que são convocados constantemente. O Santi Arias é convocado. O Luciano Rodrigues é convocado. Porque lá eles não querem saber se é Bahia, se é Nordeste, se é Sudeste. Lá eles convocam porque o jogador é bom. Só que no Brasil, que ao longo dos últimos anos o Nordeste ele foi totalmente esquecido, não só pelas convocações, mas pelas transmissões. Era raro você ver um jogo aí do Bahia sendo transmitido para todo o Brasil. Era raro você ver um jogo do Fortaleza ser comentado na ESPN, lá no Sport TV. E a partir desse momento, o futebol do Nordeste ele não está sendo visto apenas pela imprensa nacional, pela torcida nacional. Ele está sendo visto como uma rota que pode ajudar a seleção brasileira. Não necessariamente agora o jogador, ele precisa pensar em sair do Bahia, sair do Fortaleza, sair de qualquer clube ali do Nordeste para ser visto para a seleção brasileira. Agora, esse rompimento dessa barreira que foi dado aí com a convocação do Jean Lucas, deu uma mostra para todo mundo que basta eu fazer o meu trabalho aqui, basta eu fazer o meu trabalho bem feito aqui, que eu estou sendo visto para realizar o meu sonho de jogar uma seleção brasileira, para conseguir um contrato no futebol europeu. Não necessariamente o caminho tem que passar pelo futebol carioca, pelo futebol paulista, pelo futebol do sul do país ou pelo futebol mineiro. Então isso é uma porta aberta, isso é um rompimento de uma barreira histórica que ao longo dos últimos anos atrapalhou muitos jogadores de ascender na carreira. Isso tem incomodado. Porque o preconceito ele tá aí, né? Quando que todo mundo acha normal o time paulista ir lá no Nordeste pegar o melhor jogador do time nordestino, né? Mas acho um absurdo o Bahia ir lá e contratar um Everton Ribeiro, ir lá e tirar um jogador importante. Daí que esse pensamento minúsculo e preconceituoso que tá acabando.
E agora a gente já vê falando mais de Bahia na imprensa, no cenário nacional, falando mais de Fortaleza, dando ênfase efetivamente no futebol do Nordeste. Eu falo isso com muita felicidade, porque a gente chegou aqui em início de 22, fim de 22, né, para início de 2023, e quando me convidaram aqui para a Gol TV, eu falei, eu queria falar do futebol do Nordeste. E eu ainda não tô satisfeito. Porque eu falo muito do Bahia, você tá percebendo que a gente tem trazido um pouco mais de Santa Cruz. Eu queria muito falar também do futebol do norte do país, que são torcidas grandiosas, como Paysandu, Remo. Então, aos pouquinhos, a gente vai inserindo isso aqui no canal, eu acho muito importante. Queria falar de ABC e América, não só para trazer as coisas boas que existem nesses clubes, mas trazer também toda a sacanagem que é feita com esses clubes, seja por parte da imprensa, seja por parte das próprias federações estaduais, que ao invés de fazer as suas competições crescerem, que ao invés de fazer os seus clubes, os clubes do seu estado evoluírem, eles simplesmente eles focam no próprio crescimento e no próprio bolso. E é uma coisa que eu sempre falo, e vivendo no futebol do Nordeste ao longo dos últimos 6 anos, eu cheguei a essa conclusão. Às vezes, o cara lá da federação, lá do Nordeste, ele não quer que o futebol ali da região cresça. Porque esse futebol crescer, ele vai ter visibilidade. E quando você traz uma visibilidade para sua federação, aquilo que era jogado para debaixo ali do tapete, ele pode vir à tona e você vai ter que responder por coisas muito grandes. Mas a Gol TV tá aqui para isso, eu tô aqui para isso. Por mais que muitas pessoas não gostem, vamos continuar valorizando e trazendo o futebol do Nordeste aqui na Gol TV. A convocação do Jean Lucas é uma vitória do Bahia, é uma vitória nossa aqui da Gol TV, é uma vitória de uma região tão apaixonada pelo futebol. E vamos para mais, porque lá no Bahia, lá no Fortaleza, em outras equipes, tem grandes jogadores que a partir de agora eles têm a verdadeira noção de que estão sendo vistos, né? Que estão sendo observados e que sim, eles podem mudar a sua vida e a sua carreira sem necessariamente se mudar para o futebol do Rio, de São Paulo, de Minas ou do Rio Grande do Sul. Um forte abraço para você, eu sou o Jonas Stelma, desejo para você um bom dia, saudações, tamo junto, valeu.